Olá, muito bom dia! Eu sou palestrante, escritor e facilitador, pesquisador e estudioso do comportamento humano, José Aparecido. Sou de Cuiabá, no Mato Grosso, e há cerca de 25 anos eu atuo na obra de Deus, e nos últimos 10 anos eu tenho sido convidado, com o advento dos meus livros, são 15 livros, mais 2 serão lançados no início do ano, passa para 17, até o final do ano a gente chega a 20 exemplares, tudo isso para a glória de Deus. E eu queria falar um pouquinho sobre uma carreira brilhante, uma carreira de sucesso. Eu lembro de uma certa vez que alguém entrevistava alguém que atua no ramo da música, e a pergunta foi feita para o entrevistado, dizia o seguinte: como vocês conseguem, durante 25 anos de carreira, manter-se no topo, no auge da fama e do sucesso? A resposta foi a seguinte: quem disse para você que nós estivemos 25 anos no auge da fama e do sucesso? Quem disse isso para você? Ao longo desses 25 anos de carreira, nós enfrentamos vários momentos de anonimato. Ao longo desses 25 anos de carreira, nós beijamos a lona várias vezes. Ao longo desses 25 anos de carreira, nós estivemos esquecidos por alguém. Porém, nunca deixamos de trabalhar, nunca deixamos de acreditar e nunca deixamos de sonhar. Ao finalizar mais um ano e fazendo um balanço do mesmo, eu começo dizendo a você que quer ter uma carreira brilhante: nunca deixe de acreditar, de sonhar e de trabalhar. E por que não dizer de estudar também, né? Porque nos nossos dias, se você não é um homem de leitura, se torne um. Se você não gosta de ler, comece a gostar. Se você não tem o hábito de leitura, procure ter, porque você vai precisar. E nunca deixe de acreditar, nunca deixe de sonhar, nunca deixe de trabalhar e nem de estudar. Um dia eu estava ouvindo um orador e ele falava sobre João Batista. E ele disse algo ali interessante que eu ainda não ouvi nenhum grande orador dizer. E este orador é um orador que não é tão famoso. Vamos dizer que ele seja um dos grandes anônimos de Deus. Porque se você pensar que somente é grande aqueles que o povo diz que é grande, ou que aquele que é grande, grande é Deus. Grande é Deus. Existem em todas as áreas da vida grandes seres humanos que não têm CD gravado, que não têm livro escrito, que não têm muitas visualizações na internet, enfim, são pessoas comuns. Ou você acha que o Brasil é essa potência, porque fala o que quiser do nosso país, mas eu viajo pelo Brasil inteiro e pelo mundo. O nosso país é uma potência. Sabe por quê? Porque o brasileiro, ele tem raça. O brasileiro, ele tem determinação. O brasileiro é obstinado. O brasileiro é criativo. O brasileiro é obstinado por um sonho. O brasileiro é bem-humorado. O brasileiro é habilidoso. O brasileiro é você. Você é demais. Eu acredito em você. O Senhor Deus também acredita no seu potencial. Agora, e você? Você acredita no seu talento? Você cuidado com bajuladores, mas afasta de pessoas que te puxam para baixo. Afasta daquelas pessoas que tudo que você faz para elas não é nada. Você para elas não representa nada. Se você tem vontade de cantar, cante. Se você tiver vontade de sorrir, sorria. Se você tem vontade de realizar um projeto, realize. Se você tem desejo de fazer uma viagem internacional, faça. Se você tem vontade de gravar um vídeo, grave. Não importa. Grave o seu vídeo.
Se você tem vontade de dar um grito, dê agora. Dê esse grito. Não deixe que as pessoas sufoquem você. Não deixe que as pessoas escondam você como esconderam Davi. Quando Samuel foi ali diante do seu pai e dos seus irmãos, todos eles foram apresentados, menos quem? Davi. O profeta, ele entra em desespero e ele fala: acabou os teus filhos? Acabou os mancebos? O pai disse o quê? Falta o menor. O que quer dizer isso? Você não precisa ser um PhD em teologia para entender o que Samuel quis dizer com isso. O mais insignificante, o menor de todos, o esquecido, aquele que enquanto todos estão na sombra e na água fresca, ele está no campo de Davi, apacentando as ovelhas do seu pai e enfrentando sem ninguém saber ursos e leões. Eu acho interessante isso, né? As pessoas acham que sua vida é um mar de rosa. As pessoas não sabem os ursos e os leões que você tem enfrentado, que eu tenho enfrentado, e Golias também. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu estou fazendo uma grande obra e eu não poderei descer. Deixa eu falar uma coisa para você. Ninguém sabe e não precisa saber o que eu tenho passado para fazer a obra de Deus, saindo do Mato Grosso e indo por todo o Brasil e voltando. No mesmo bairro, na mesma igreja, na mesma cidade, enfrentando entre idas e vindas os mesmos desafios. Ter uma carreira de sucesso, construir uma carreira brilhante, não é viver no mar de rosas. Deixa eu te contar uma experiência, a última. Eu saí de Cuiabá fui para Londrina, Paranaguá, Curitiba, Belo Horizonte. Belo Horizonte eu fui para uma cidade a quase 500 quilômetros de Belo Horizonte. Ali eu percorri diversas regiões, igrejas, vim para São Paulo, embarquei a minha esposa num voo para Cuiabá, retornei cooperando mais uma semana. Quando eu cheguei no aeroporto, os meus voos, a maioria deles, São Paulo, Mato Grosso, têm sido feitos em Guarulhos. Eu fui, e esse voo era em Congonhas. E eu fui dentro do horário de voo, sem fazer o check-in ainda, eu não havia feito o check-in, eu fui para Guarulhos. Quando lá cheguei, no mesmo horário do check-in, em Congonhas, eu estava em Guarulhos. Quem conhece a distância entre dois aeroportos, sabe o que eu estou falando. Eu não teria, naquele momento, como estar em Congonhas se eu estava em Guarulhos. Quando lá chegasse, eu perdi o voo. Para remarcar o voo, somente 3 dias depois, pagando uma taxa que quase equivalia o valor da passagem. Para comprar outra passagem no final de ano, 3 vezes maior o preço da que eu acabei do voo, que eu estava basicamente perdido. Finalmente, eu acreditei que seria possível chegar até lá e fui. Chegando lá, eu fiz o check-in e viajei. Construir uma carreira de sucesso é enfrentar apertos, momentos de desespero, de angústia, dificuldade, pedradas, levantes, altos e baixos e tantas outras coisas. Mas se você tem Deus na sua vida, se você ama, obedece e acredita nesta palavra, se você tem uma família abençoada ao teu lado, como Deus me deu a felicidade de ter, uma esposa que me ajuda, que me ama, que acredita no meu potencial, e 2 filhos que durante uma época da minha vida eu somente os ensinava. Hoje eu mais aprendo com eles do que os ensino. Porque se você não sabe, ser pai é a arte de ensinar os filhos até uma altura e aprender com eles a partir de uma altura para frente. Por quê? Porque antigamente tudo que você não sabia, você perguntava para quem? Para os mais velhos. Hoje, tudo que você não souber, você pergunta para o mais novo. Você pega uma criança. Ontem nós gravamos um vídeo aqui em casa, quando o filho de um dos meus grandes amigos estava aqui,
E eu dei um celular daquele que não tem internet para ele. Ele olhou, apertou os botões e jogou fora. Porque ele viu, esse telefone não tem acesso à internet, Facebook, WhatsApp, ele não tem acesso a vídeos, desenhos, ele não serve para nada. Esse garotinho, ele tem menos de 2 anos. Ele nem fala ainda, tá? Ele está aprendendo a falar. O que quer dizer isso? É o tempo que nós estamos vivendo. Se você quer construir uma carreira de sucesso, uma carreira brilhante, pense nisso. E pense nas coisas que você tem passado, mas encare cada desafio como uma oportunidade de mais uma conquista. Eu sou o palestrante e escritor José Aparecido, o amigo de todas as horas.